Na nossa primeira semana, né, de aula aí, física fácil, né, a gente viu um pouquinho sobre óptica geométrica, tá? Então, assim, como nós teremos 5 encontros até então, em cada aula, eu foquei em assuntos que são bem recorrentes no Enem, tá? Então, o assunto de óptica geométrica é um assunto que, como vocês viram na aula passada, é um assunto que é bem recorrente no Enem, tá? Então, ali é para você ter um fato, é 1 hora e meia de aula para um assunto que muitas vezes a gente leva boa parte do ensino médio estudando. Então, por exemplo, a aula passada mesmo de óptica geométrica, você estuda no ensino médio, né? Você deve estudar no ensino médio, segundo ano do ensino médio, e você leva praticamente quase um ano todo estudando aquele assunto. Então, ver o assunto por completo em 1 hora e meia realmente não dá, né? Mas ali é para você já ter um nortezinho, de ter um feeling para saber qual é o caminho que você tem que seguir, o que você tem que revisar, né? O que é que você tem que estudar, tem que relembrar. E aí, para quando chegar lá na prova do Enem, você dá aquela caprichada. Então, é ali para você ter um norte, ter uma noção, né? De tentar relembrar o que você estudou. E se não relembrar, não tem problema. Ainda tem tempo para você retomar esses assuntos e resolver questões, tá? Então, ali, a intenção das nossas aulas é justamente essa. É você relembrar algumas coisas, alguns pontos que são bem importantes aí para você estudar na disciplina, tá certo? E quando possível, aí eu vou no finalzinho resolver algumas questões. Então hoje, na aula passada, eu também selecionei, só que na aula passada a gente viajou um pouco aqui, não foi na explicação, fizemos experimento, vídeo, tal, não sei o que, pá, e acabou não dando tempo, tá? Em um momento futuro eu posso até disponibilizar essas questões para vocês, tá certo? E na aula de hoje, a intenção é estudar um pouquinho também sobre um assunto que é bastante recorrente no Enem, tá? Que é essa parte que envolve, sim, força, tipo de força, né? As leis de Newton, e aquela parte que envolve energia. Energia, o Enem gosta muito de energia, né? E ainda mais agora que o Enem ele gosta muito de contextualizar com situações do nosso dia a dia. Então, querendo ou não, uma vez ou outra você encontra uma questão no Enem que envolve energias renováveis, né? Tipos de energia, né? Como é que funciona uma energia solar? Como é que funciona uma energia eólica, né? Como é que funciona a biomassa, né? A energia hidroelétrica. Então, às vezes, a questãozinha do Enem, né? Você sabe que as questões do Enem, muitas vezes, ela não é só o conceito da questão. Muitas vezes, ela traz o conceito contextualizado com a situação do seu dia a dia. Uma situação que está bem evidente nos nossos dias aí, no nosso cotidiano, tá certo? Então, a ideia aqui, nesse primeiro momento, é fazer uma revisão de leis de Newton, como é que isso funciona, né? Revisar esse ponto que é tão importante para a gente, que é tão presente no nosso dia a dia, e ah, revisar um pouquinho de energia também, posso até comentar um pouco sobre esses tipos de energia, certo? E aí a gente no finalzinho resolve algumas questões juntos, beleza? Então a intenção da aula é hoje, tá? Qualquer dúvida aí, qualquer momento, você pode mandar uma mensagem aí no chat, e aí Nayara, ela me ajuda, ela lê a pergunta, lê a afirmação aí, e a gente pode discutir sobre isso. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Então aqui, ó, como vocês já estão vendo no slide aqui, o nosso primeiro assunto é essa primeira lei de Newton, que é o que a gente chama de lei da inércia. Então, assim, na física, a gente consegue dividir. A física ela tem várias partes, vários eixos, sabe? Na primeira aula você viu um deles, que é a parte de óptica geométrica. É uma parte da física que está voltada a estudar situações que envolvem a luz, fenômenos que envolvem a luz, de estudar a própria luz, certo? Quando você vai para aqui, para essa parte, a gente chama dessa parte de dinâmica. Então, a parte da dinâmica da física é a parte que estuda o que causa os movimentos. Então, talvez você lembre lá do seu ensino médio que tem um outro eixo que a gente chama de cinemática, que na cinemática, o que é que acontece? Na cinemática, você estuda o movimento dos corpos. Então, esse ônibus, por exemplo, aqui. Esse ônibus, ele tá... Deixa eu só mudar aqui o... Esse ônibus, ele tá em movimento. Ele tem uma velocidade. E aí, lá na cinemática, naquele eixo da física que se chama cinemática, você estuda... esse corpo, ele tem um movimento retilíneo uniforme.
O que isso quer dizer? Ó, retilíneo lembra para a gente a ideia de quê? De uma reta, né? Lembra a ideia de uma reta, né? Movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniformemente variado lembra o que para a gente? Que a trajetória é uma reta, mas tua velocidade ela pode o quê? Variar. Então, quando teu movimento é o nosso MRU, movimento retilíneo uniforme, tua velocidade é constante. Então, tu vai lá, acabar essa quarentena, tu vai fazer uma viagem, vai para Salvador, vai curtir lá, tomar um bronze. E aí, durante todo o percurso, no seu veículo, você está com a mesma velocidade. Por exemplo, de 100 km por hora. Então, de Petrolina a Salvador, você sempre seguiu com a mesma velocidade, de 100 km por hora. Isso é um movimento o quê? Retilíneo uniforme. Se for uma reta, claro, né? Estou simplificando a situação. Professor, e se for variado, o que é que muda? A tua velocidade, ela varia. Então, tu iria de Petrolina a Juazeiro, ou a Salvador, e aí de um trecho, o primeiro trecho, tu vai a 100 km por hora. Aí passa um tempinho, tu foi para 120 km por hora. Depois você reduziu para 80. Então você pode ter aí uma velocidade que ela varia, mas ela não varia de qualquer forma. Ela segue um padrão, tá? Essa velocidade, tipo assim, ela tá no primeiro instante tá 80 km por hora, aí depois 100 km, aí depois 120, depois 140, 160. Então percebe que vai aumentando o quê? De 20 em 20. Então no movimento variado, tua velocidade varia, mas não é de qualquer jeito. Ela, ela varia com padrão, né? Com a mesma proporção, aumenta uma mesma quantidade ou diminui uma mesma quantidade, beleza? São alguns dos movimentos, tem outros. Eu estou citando esses porque eu vou precisar para linkar aqui, para você linkar essa lei de Newton aí na sua cabeça, tá? Então, o que acontece? A primeira lei de Newton, ou lei da inércia, então o que acontece? Nesses movimentos, na cinemática, não se estudava o que causava eles. Você media lá o que era uma velocidade, o que era uma aceleração, qual espaço você percorreu, o tempo que você gastou, certo? Quando você vai para a dinâmica, né, que é essa parte que a gente vai estudar agora, você estuda o que causa esses movimentos, de como eles surgem. É esse o ponto, tá? E para explicar essa parte da dinâmica, se tem aí como base de tudo, fundamental para tudo, as leis de Newton. Foi o cara que desenrolado, amigo meu, brother, que ele desenrolou toda essa ideia da física. E aí por isso que as leis de Newton, o Newton é em homenagem a ele. Beleza? A primeira lei, ela diz o seguinte: ó, todo corpo continua no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicadas. O que isso quer dizer? Então você tem aqui, eu dei até a situação do ônibus, né, na aula passada, você está lá no ônibus bonitinho, está lá em pezinho, bacana, e o motorista, ele aciona o freio muito bruscamente, e aí você meio que é jogado para frente, né? Ele freia aqui e você vai para frente. Ou se ele está parado e ele acelera muito bruscamente, você é jogado para onde? Para trás. Não é essa a ideia que você tem? E aí o que acontece? Vamos analisar a seguinte situação. O ônibus está em movimento. Você está dentro do ônibus. Está em pé aqui dentro do ônibus. Você, em relação ao ônibus, você está em repouso. Você está em parado em relação ao ônibus. Mas você, em relação a tudo que está fora do ônibus, você está em quê? Em movimento. Tranquilo? E o que acontece? Seu corpo é a tendência natural que seu corpo tem de permanecer naquele estado que ele estava inicialmente. Certo? Então, seu corpo inicialmente, ele está em quê? Ele está em repouso. Seu corpo inicialmente, ele está em repouso. Dentro do ônibus. Seu corpo diz assim, ó, quando o motorista ele acelera o ônibus muito bruscamente, eu freio o ônibus muito bruscamente, seu corpo diz assim, ó, meu irmão, peraí. Meu corpo estava inicialmente em repouso, eu quero continuar em repouso. É isso que ele fala. É como se ele falasse, ele está reagindo a isso. Poxa, eu estava inicialmente em repouso, eu quero continuar em repouso. Certo? Então, quando seu corpo é jogado para frente, quando acontece uma freada brusca, né? Ou quando o ônibus ele é acelerado muito bruscamente e você é jogado para trás, é seu corpo tentando permanecer
né? Tentando resistir a essa mudança de estado. É seu corpo tentando permanecer no seu estado inicial. Nesse caso, de repouso. Quer ver outro exemplo? Menino pequeno, tem muito disso. Tá bestalhado, menino pequeno. Ele vai andar de bicicleta. Aí tá descendo uma rampa. Aí a mãe lá de casa dá um grito. Ô, meu filho, não acione só o freio da frente, não. Senão meu filho vai cair. Não é assim que ele fala. E se cair, apanha quando chegar em casa. Não é assim? Aí o que é que o menino faz? Ele aperta o freio da frente. Aí o que é que acontece com ele? Ele toma uma queda tão feia que a cara chega e fica troncha, não é assim? Então ele tá lá, ele tá em movimento. Tá descendo a ladeira, tá com velocidade. Tchá, tchá, tchá. Tá em movimento, tá em movimento. Tá, 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 tá. O que acontece? Vamos considerar que ele tá a mesma velocidade. Uma velocidade constante. Não muda. Sei lá. Ele tá a 10 metros por segundo. Bem rapidão, pedalando. Aí ele bota aquela garrafinha amassada no pneu de trás para ficar fazendo zoada de moto. Já fizeram isso? Pronto, eu já fiz. Então tá lá. Aí pedalando, ele todo empolgado, né? Aí ele aciona o freio da. Ele, em relação, né, ao chão, enfim, ao solo, enfim, ele está em movimento. Se ele está inicialmente em movimento, a tendência natural é ele permanecer em quê? Em movimento. Só que quando ele aciona o freio, o que acontece? Ele é jogado para onde? Ele voa, né? Ele vai para frente. Por quê? Porque ali naquele caso, o corpo dele diz o quê? Opa, opa, opa. Meu corpo está em movimento e eu quero permanecer em movimento. Por isso que ele é jogado para frente. Então, essa primeira lei de Newton, né, que é a lei da inércia, ela diz justamente isso. Você não tem uma fórmula, você não tem uma conta para fazer. É realmente a ideia. É entender que se seu corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se ele tiver no movimento retilíneo uniforme, ou seja, tiver com velocidade constante, ele tende a permanecer nesse movimento. Tá? É tendência natural. Como isso é contextualizado no Enem? Você já deve ter feito uma questão sobre o cinto de segurança. Quando você coloca o cinto de segurança, ele evita a inércia do corpo. Pensa comigo, não está com cinto. Não está com cinto aqui. Você está no seu carro a 100 km por hora. Não é isso? 100 km por hora aqui, ó. Aciona o freio muito bruscamente. Quando acontece isso, você não é jogado para frente? Isso é o quê? A inércia do teu corpo. Você estava o quê? Inicialmente o quê? Em repouso, você tende a permanecer o quê? Em repouso. Não é isso? E aí o que é que o cinto faz? Quando você coloca o cinto, ele evita a inércia do seu corpo. Ele evita que você seja jogado para onde? Para frente. Ou que você seja jogado para onde? Para trás. Ele prende seu corpo à cadeira. Né? Pode fazer o teste. Você puxa o cinto com muita força, ele trava, que é justamente para evitar a inércia do seu corpo. Então é uma tendência natural que nós temos. Tá? Se o corpo está em repouso, ele permanece em repouso. Se tiver movimento retilíneo uniforme, permanece em movimento retilíneo uniforme. Eu só vou mudar isso se eu aplicar uma força sobre esse corpo. Quer ver um exemplo disso? Mouse. Está em quê? Está em repouso. Como é que eu poderia fazer esse mouse se movimentar? Ele está em repouso. Por inércia, pela primeira lei de Newton, esse corpo está inicialmente em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Né? Como é que eu posso mudar esse estado nele? Só se eu aplicar, nesse caso, alguma força. Se eu aplicar alguma força sobre ele, ele vai começar o quê? A se movimentar. Então, entenda, a inércia de um corpo é algo natural. Todo corpo tem. E sabe como isso é representado? Pela massa. Todo corpo tem massa, não tem massa? Pronto. Deixa eu lhe perguntar, você tem um caminhão de 1 tonelada. Quebrou. Você vai ter que empurrar. Primeira opção. Segunda opção, você tem um Fusquinha. Com uma massa muito menor, né? Se comparar. Qual é mais fácil a gente empurrar? O caminhão ou o Fusquinha? O Fusquinha é mais fácil. Por quê? A massa do Fusquinha é menor. A inércia do Fusquinha é menor. Então, a inércia dos corpos, eles são representados pela massa que eles têm. Então, quanto maior for a massa de um corpo, maior vai ser a inércia dele. Mais difícil vai ser colocá-lo
né? Em movimento, né? Ou tirar do movimento ou tirá-lo do repouso. Mais difícil vai ser mudar o estado inicial dele. Se ele estiver em repouso, eu fazer com que ele se movimente. Vai ser difícil. Imagina um caminhão, tu empurrar o bichão. Muito difícil, porque a massa é muito grande. A inércia do caminhão é muito grande. Já está o caminhão se movimentando. Aí tu quer parar ele. Tu vai conseguir? É muito difícil que consiga, né? Porque a inércia desse, se ele estava em movimento, ele tende a permanecer em movimento. E para mudar a inércia desse caminhão, a massa dele é muito grande. Então, a força que você vai ter que aplicar, ela é muito grande. A gente não tem essa força. O mouse não, o mouse é pequenininho, a massa é pequena. Como a massa é pequena, eu consigo empurrar aqui, ó, de boa, né? Mas aí vai um caminhão empurrar, a massa é muito grande, a inércia é muito grande. Tá? Então a gente tem aí na primeira lei de Newton, a gente pode fazer todas essas relações. Então só lembrar, se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se tiver em movimento retilíneo uniforme, que é a velocidade constante, né? Ele vai ter que permanecer nesse movimento. Eu só consigo mudar isso se eu aplicar o quê? Uma força. Se eu aplicar uma força sobre esse corpo, isso muda. Certo? E aí eu agora sei que a inércia de um corpo é representada pela massa. Quanto maior a massa de um corpo, maior a inércia. Mais difícil vai ser mudar o estado inicial dele. Beleza? Tranquilo? E entenda o seguinte, não é qualquer força. E a gente vai ver como é que tem que ser essa força. Então, é essa a primeira lei de Newton. É a primeira ideia que nós temos. Porque o que acontece é que quando o corpo está em repouso, ou como ele está em retilíneo uniforme, nós não temos forças sendo aplicadas. Né? Mas quem fala melhor disso é a segunda lei, que é a que a gente vai ver agora. Beleza? Tranquilo? Então aqui é viajando, só para esquentar. Esquentar os neurônios, para o bicho dar uma emoção, né? Então, se estiver em repouso, permanece em repouso. Se tiver em movimento, permanece em movimento. Retilíneo uniforme, tá? Ó, vamos lá, vamos embora aqui. Deixa eu passar agora. Aí, pronto. Aí tá aqui as aplicações. Tô aqui no cavalo, bichão. Pronto, tá em movimento. O cavalo, o bicho parou, ó. Tá vaquejado. O vaqueiro. Na musiquinha, pronto. Aí o cavalo parou, bichão, ó. O rapazinho vai ficar paradinho? Ele vai dar uma voada, meu amigo. Mas não é pouca, não. Aí ele. Por quê? Inicialmente ele estava em movimento. Por inércia, ele tem que continuar em gente em movimento. Só que o cavalo parou e ele, ó, foi-se embora. Por que acontece isso? Porque pela primeira lei de Newton, o que é que ela disse para mim, ó? Se eu estou inicialmente em movimento retilíneo uniforme, eu tenho que permanecer em movimento retilíneo uniforme. Por isso que ele reage assim. Tá aqui o cachorrinho, né? O carrinho de corrimã, como é? Rolimã. Rolimã era massa demais, ó. Aí tá aqui, o bonitinho, tá? Aqui é um carrinho de rolimã mais burguês, né? Tem um carrinho aí, ó. Tem um cachorrinho puxando. Aí você tem o seguinte. Tá lá, tá paradinho. Você tá em repouso. De boa, tranquilo aqui na massa, tá? Aí o cachorro puxa de vez. Aí você é jogado para trás. Inicialmente você tá em quê? Tá em repouso, né? Você tá em repouso. Aí seu corpo diz, opa, pela primeira lei de Newton, que tio Fafá explicou para mim, se eu estou inicialmente em repouso, meu corpo tende a permanecer em repouso. Né? E aí ele reage sendo jogado para onde? Para trás. Né? Olha outro exemplo aqui, ó. Tá aqui um rapazinho andando de skate, tá tudo abestalhado, velho. Eita. Um corpo em movimento tende. Aí, caiu na pedra e lascou-se. Se lascou-se. Não falo matou, lascou-se. Então ele estava inicialmente em repouso e ele tende a permanecer em quê, minha gente? Perdão, ele está em movimento, inicialmente em movimento, tá aqui, ó. Ele tende a permanecer em quê? Em movimento. O skate ficou e ele foi. Tá? Então, primeira lei, lei de Newton, tá certo? Pronto, essa é a segunda lei. Ela é muito conectada com a primeira. Né? Não é só a expressão, é a ideia. Vamos lá. Está em repouso, não tá? Pela primeira lei de Newton, ele vai, se inicialmente ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Não é esse malzinho? Como é que eu posso fazer ele movimentar? Usando a mente, poder da mente? Não, isso não é possível, né? Mas se eu aplicar uma força sobre ele, ó, eu consigo movimentar.
Então, para que você mude, essas leis elas estão conectadas. Para que você mude a inércia de um corpo, você mudar a inércia de um corpo, tirar ele do repouso, ou se ele estiver em movimento, retilíneo uniforme, tirar ele desse movimento, você tem que aplicar o quê? Uma força. Quem diz que tipo de força é a segunda lei de Newton, ou o que a gente chama de princípio fundamental da dinâmica. Beleza? O que é que ela diz? Ó? Se a força resultante que atua sobre uma partícula for diferente de zero, essa partícula terá uma aceleração diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à sua massa. É a expressãozinha. O que acontece? Está aqui esse mouse. Esse mouse está um bom exemplo hoje. Você já sabe que ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Para que eu mude esse estado dele inicial, para que eu mude esse estado de inércia dele, eu tenho que aplicar ele uma força resultante. Aplicando uma força aqui do meu dedinho. Eu quero que você pense comigo. Existe a possibilidade de eu aplicar essa força resultante e, no caso, essa força está sendo para lá, né? Existe como eu aplicar essa força resultante e esse mouse se movimentar para o lado contrário? Não. Se minha força resultante é nesse sentido, a aceleração tem que ser o quê? No mesmo sentido. Não tem como eu empurrar para cá e o mouse se movimentar para lá. Isso não acontece. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que a força resultante e a aceleração, elas têm que ter a mesma direção, o mesmo sentido. Tem que ter a mesma orientação. Mas, professor, o que é danado de uma força resultante? Em um corpo de massa M pode ter várias forças. Várias. E a gente vai ver algumas delas aqui hoje. Você pode ter várias. Mas tu tem duas questões para resolver. Das duas, tu pode escolher uma apenas para resolver. A primeira, tu tem um corpo que tem várias forças. A segunda questão, tu tem o mesmo corpo, só que tem uma força só. Qual é o mais fácil de responder? Aquela que tem uma só. Então, vamos dizer aqui que essa única força é a força resultante. É uma única força que representa todas as demais. Essa é a ideia que a gente tem de força resultante. Então, você tem lá um corpo com várias forças sendo aplicadas sobre eles. Vou citar algumas aqui. A força peso, força normal, força de atrito, a atração de uma corda. Tem várias forças. Em vez de você ter que trabalhar com cada uma delas, tu vai encontrar uma só, que é a força resultante, que vai representar todas as demais. Tá? Então, a segunda lei de Newton, ela relaciona, nesse caso, gente, não a força, mas uma força resultante. Uma única força que represente todas as demais. Tá aqui o dedinho dela aqui, ó, representando. Ó, uma força. Apenas uma força resultante. Tá certo? Então, você quer mudar o estado que um corpo tem inicialmente, se você quer tirar ele do repouso, você quer mudar o movimento retilíneo uniforme dele, só existe uma forma de isso acontecer. É que sobre esse corpo, você aplique o quê? Uma força resultante. Se você aplicar, você vai conseguir mudar. Beleza? Tranquilo? Essa é a ideia que a gente tem. E aí, quando você aplica essa força resultante, aquele corpo vai ter o quê? Uma aceleração. E tudo faz sentido, né? A gente pode escrever aqui, ó, deixa eu... Cadê? Roubaram. Então, aqui você pode relacionar tudo isso aqui. Pronto, show. Então, você vai ter aqui o seguinte, ó. Vou anotar aqui. Oxente, sumiu. Oxente, peraí. Viu, gente? A gente vai ver agora como é que isso... Cadê? Roubaram. Mostrar a tela do centro inteiro. Também. Então, você vai ter o seguinte aqui, ó. Vou colocar o seguinte. Nesse caso, uma das consequências da aceleração. E ó, o que acontece? Você deve ter estudado o seguinte. Ó. Por exemplo, no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a velocidade varia. E aí você viu lá que a aceleração, para calcular a aceleração de um corpo, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer ΔV sobre ΔT. O que é que isso quer dizer, professor? Ó, esse ΔV é o que a gente chama de variação, espero que dê aqui, ó, variação de velocidade.
Velocidade. E esse ΔT é a variação de tempo. Então, o que acontece? Quando você tem um movimento, qualquer movimento, se aquele movimento ele está variando a velocidade, 20 km por hora, depois vai para 30, 40 km por hora, 60 e vai aumentando, naquele corpo, naquele movimento, tem uma aceleração. Em outras palavras, se tem variação de velocidade, tem aceleração. E agora você sabe que se tem aceleração, é porque aquele corpo está sofrendo ação de quê? De uma força resultante. Então, qual é o link que você vai fazer aqui? Ó? Então, qual é o link que você vai fazer? Então, esse link te ajuda demais. Ó, só lembrar o seguinte, ó, se tiver variação de velocidade, vou abreviar aqui, ó, variação de velocidade. Então, se você tem um movimento que tem variação de velocidade, vai ter o quê? Vai ter aceleração. Opa! Vai ter aceleração aqui, ó. Meio danoso, que não quer pagar mais não. Então, se você tem a variação de velocidade, você vai ter aceleração. Se você tem aceleração, você vai ter o quê, gente? Vai ter força resultante. São três grandezas da física que estão conectadas. Se o corpo ele varia a velocidade, ele tem aceleração. Se ele tem aceleração, é porque ele sofre uma força resultante. É essa a ideia que a gente vai fazer. Então tá aqui a imagenzinha. Ó. Tá o carro parado. O carro está em repouso. Por inércia, ele tende a permanecer em quê? Em repouso. Certo? E é o que foi que você fez? Você começou a empurrar aquele carro. Quando você começa a empurrar ele, o que é que ele está sofrendo? Não está sofrendo uma força resultante? Ele está sofrendo a ação de uma força resultante. Quando ele sofre uma força resultante, ele vai ter o quê? Aceleração. E a aceleração vai fazer com que a velocidade ela varie. E de fato varia. Você estava em repouso e começou a o quê? A se movimentar. É isso que a segunda lei de Newton diz. Se você tem um corpo que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, você quer mudar aquela inércia daquele corpo, você vai ter que aplicar sobre esse corpo uma força resultante. Porque quando você aplica uma força resultante, ele vai ter uma aceleração. Se ele tem aceleração, ele varia a velocidade. É só fazer esse link. E aí você pode calcular isso por meio da expressãozinha. Força resultante, esse R é para dizer que é uma força resultante, então não é qualquer força, é uma força resultante. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. É só você lembrar disso. E aí, lembre-se, aí é um carro. A massa é pequena. Se for um caminhão, que a massa é muito maior, essa tua força, ela vai ter que ser o quê, minha gente? Vai ter que ser muito maior. Por isso que ele fala, a força resultante é diretamente proporcional à aceleração. Por quê? Quanto maior a força, quanto mais tu pega esse mouse aqui. Se eu aplicar uma forçazinha, joguei. Pronto, ele vai ter uma aceleração. Se eu pegar esse mouse e fazer e jogar, aí ele vai ser uma força muito maior, uma aceleração muito maior. Agora, vamos supor que não é um mouse. Vamos supor que é, não sei, eu não tenho nada pesado aqui. Mas aqui, não sei. Vamos pegar uma calculadora. Pronto, a calculadora. Super pesada. 1 tonelada. Eita, pesada que só, bicho. Ah, meu Deus. A massa é muito grande. Para eu movimentar essa calculadora aqui, a força resultante que eu tenho aplicado tem que ser o quê? Muito grande para eu conseguir movimentar ela. Tá? Então, força, a aceleração. Você fala, aceleração é diretamente proporcional à força, porque quanto maior a força, maior a aceleração. E inversamente a sua massa. Então, se a massa for muito grande, a aceleração ela vai ser bem pequenininha. Tá certo? É só você lembrar disso aí. Tranquilo? Então, aí você tem física, meu amor. Arrasou, Arilane. Demais. Show aí. Física, meu amor. Para decorar a fórmula. Arrasou demais. Aí, ó. Física, meu amor. Força é igual a massa vezes aceleração. Perfeito. Arrasou. Física, meu amor. Gostei. Vou aplicar isso nas minhas aulas agora, viu? Física, meu amor. Adorou. Adorei. Arrasou demais. Certo? Criatividade é tudo. Arrasou demais. Então, física, meu amor. Lembra lá. Segunda lei de Newton. Física, meu amor. Beleza? Tranquilo? Professor, tem mais alguma leizinha pra gente aprender? Tem, cabeçudinho. Olha pra cá.
Ó. E graças a Deus são 3 só. A terceira é a chama de ação e reação. Aí o menino brinca, né? Ah, professor, se eu dar um tapa no menino, ele me bate de volta. Não, sem agressão, faz amor. Porque física é o quê? Física é meu amor, né? Então vamos ver um exemplo. Você vai lá no nosso, né? Você vai lá vai passar a quarentena. Vai passar a quarentena. E aí você vai dar uma voltinha de caiaque. Ah, eu sou aventureiro, quero dar uma voltinha de caiaque. Eu tô diferentão, tá? Tô na marra, tá? Bota aquela sunguinha, tá? Com a coloridazinha, aquele biquíni bacana, pá, todo no estilozinho. Aí andar de caiaque, né? Aí você pega o caiaque, bota o colete, que é importante, a segurança em primeiro lugar, né? Na vida, o importante é o que importa, não se esqueça disso. E aí você vai andar de caiaque. Ah, eu sou aventureiro. E eu quero passar embaixo da ponta. Aí vai lá, sei lá, remando. Vai passar embaixo da ponta. Aí tu engancha, ó. Tem as pilastrazinhas, tu engancha lá, ó. Perto da pilastrazinha da ponta, a bichinha, ó. A lagrimazinha chega e escorre no canto do olho, assim, ó. Né? E o caiaque faz assim. Aí, ó, a lagrimazinha chega no canto, escorre no canto do olho. Aí começa aqui, ó. A reza, né? Aí enganchou lá. O que é que tu vai fazer? Primeiro tu reza, pedir a Deus, né? Mais uma chance. E a ideia, lógico, você tem que estar lá enganchado. Pronto, aqui é a pilastra, eu tô aqui no caiaque, e tô enganchado, tô com o remo aqui na mão. Certo? Tô com o remozinho na mão. Remozinho. A ideia que eu tenho é, se eu tô na frente da pilastra, o que eu posso fazer para desenganchar, né? É pegar o remo e empurrar. Não é a ideia que a gente tem? Então eu faria o quê? Eu pegaria aqui, ó, e vou empurrar. Era isso que eu faria. Mas eu penso assim. Pronto. Aí nessa situação tu tem ação e reação. O que isso quer dizer? Vou ler enunciado, depois eu boto para a situação. Se o corpo A aplica uma força sobre o corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que aplicou em B. Então vamos lá. Esse é o enunciado, vamos entender na prática. Perdão. Então, você vai dar o seguinte. A força eu estou aplicando aqui na pilastra. Essa é a força. Quando eu aplico essa força na pilastra, o que é que a pilastra faz? Aplica uma força sobre mim. Eu não vou para baixo, não vou para trás, aqui, ó. Estou aplicando a força na pilastra, a pilastra aplica a força para onde? Para mim, ó. Para trás. Não é isso que acontece? Pronto. Então a gente já entendeu uma coisa aqui, ó. Sentido oposto. Você está aplicando a força aqui na pilastra e a pilastra joga você para quê? Para trás, sentido oposto. Beleza? Professor, mesma direção, horizontal. O que acontece? Tu tá aplicando a força aqui, ó. Existe a possibilidade de eu aplicar minha força na horizontal e eu do nada começar a flutuar ou afundar? Não. Se minha força é na horizontal, né? A reação também vai ser onde? Na horizontal. Se eu estou empurrando aqui, ó, na horizontal, meu movimento também vai ser aqui, na horizontal. Não tem como eu empurrar aqui e ir para cima ou ir para baixo. Isso não vai acontecer. Tem que ser também o quê? Na mesma direção. Então já sabe que a lei ação e reação são duas forças, né? São duas forças que possuem a mesma direção, horizontal ou vertical, sentidos opostos. Se uma for para cima, outra é para baixo. Se uma for para a direita, outra é para a esquerda, né? E que elas possuem a mesma intensidade. Como é isso, professor? Você pode estar enganchado, você pode empurrar devagarzinho, então aplicar uma força bem pequena e se afastar aos poucos. Ou você pode aplicar uma força bem intensa, e ser jogado para trás. Você tem as duas possibilidades. E o que acontece? Quanto maior a força que você aplicar na pilastra, essa força vai ser maior para você também, que vai sofrer. Então, em outras palavras, essas forças elas possuem o quê? A mesma intensidade. Então, lei, ação e reação, gente, são duas forças. São duas forças. Quais são as características dessas forças? Elas possuem a mesma direção, horizontal, vertical, possuem sentidos opostos, se uma for para a direita, outra é para a esquerda. Se uma for para cima, outra é para onde? Para baixo. E possuem o quê? A mesma intensidade. A força que você aplica aqui
é a mesma que você vai sofrer, certo? Então é essa ideia que a gente tem de ação e reação, tá certo? Lembrar disso aí. E um importante, percebe que são o quê? Corpos diferentes, certo? Corpos diferentes. Então a força que eu estou aplicando aqui, quem vai sofrer sou eu. Que nem na figura aqui, ó. O rapazinho A na carroça e o jumentinho aqui na B aqui. Ele puxa, em outras palavras, o que é que acontece? Esse cavalozinho, ele tá puxando um rapazinho, né? Tá puxando um rapazinho aqui, no caso, a carroça, né? Mas a carroça é pesada. Aí o jumentinho, o bichinho tem dificuldade em movimentar. Então é meio que a carroça tá aplicando uma força sobre ele, uma força contrária a ele, né? É como se a carroça é tão pesada que está resistindo a isso. Beleza? E aí o que acontece? Você tem aí esse cavalinho, né? Ele vai puxar a carroça. Então por isso que você tem essa setinha, ó, de que como o cavalinho estivesse puxando o quê? A carroça. Você tem essas duas forças aí. Beleza? Tranquilo? Então é essa a ideia que a gente tem de terceira lei de Newton, lei da ação e reação. São duas forças, duas forças. Quais são as características? Mesma intensidade, mesma direção, sentido oposto e o que? Forças que são aplicadas em corpos diferentes. Tranquilo? Beleza? E aqui, só para você lembrar, ó, que eu acabei não comentando, não é só as leis de Newton que tem o nome dele, tá? Mas também a unidade. Então, por exemplo, velocidade é medida em quê? Em metros por segundo ou quilômetros por hora. A massa, em quilogramas, em gramas, não é assim? A força, gente, essa força aqui, a unidade de medida dela, a unidade vai ser Newton. Eu venho colocando Nosso Newton, tá? Então, essa aqui é a unidade de medida da força, que a gente vai representar só pelo N. Então, você pode ter assim, a força é igual a 10 newtons, ou a força é igual a 25 newtons, certo? Então, esse newton, esse N que você vê na força, é a unidade de medida que a gente vai utilizar, que também é homenagem a ele, ao cara que estudou tudo isso aí, tá? Então, da mesma forma que massa é medida em quilogramas, em gramas, né? Aceleração, metros por segundo ao quadrado. O tempo, horas, minutos, segundos. Você não tem uma unidade de medida? Pronto. A força também tem. Essa unidade de medida da força é o que a gente chama de quê? De Newton. Então, você vai ter lá, força igual a 15 newtons. Força igual a 30 newtons. O que isso quer dizer? É o valor da força. É o módulo que ela tem. É a intensidade da força. Então, quando eu digo aqui na terceira, que possuem a lei da ação e reação, que as leis, né? Que as forças possuem a mesma intensidade, o que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer para a gente que essas forças, elas possuem a mesma intensidade, o mesmo valor. Tipo, se a força de ação for 10 newtons, a força de reação vai ser quanto? 10 newtons também, o mesmo valor. Beleza? Tranquilo? Então aí você tem essas três leis que te ajudam demais a estudar a dinâmica. Eita, o computador vai desligar aqui, ó. Deixa eu só ligar aqui na tomada, gente, rapidinho. Pronto, voltei. Ligeiro demais. Então você vai ter aí essas três leis que te ajudam a estudar a dinâmica como um todo. Ela é fundamental, ela funciona demais em muitas situações, tá certo? E além dela, você tem outros tipos de força. A gente vai falar sobre algumas aqui, tá certo? Então aqui, ó, uma delas que nós temos é, por exemplo, a força-peso. Você tem uma força-peso atuando sobre você aí. Deixa eu pegar um exemplo. Você tem uma força-peso atuando sobre você, né? Força-peso denomina-se força-peso, que a gente representa pelo P, a força de campo gravitacional que a Terra exerce sobre qualquer objeto colocado próximo à sua superfície. Ela tem direção vertical e sentido para baixo. Essa é a ideia que a gente tem da força-peso, como é que ela funciona. Então, todo o corpo, você agora, você tem uma massa, né? Que provavelmente nessa quarentena deve ter aumentado, que a gente come, dorme e estuda, né? Ou trabalha, né? O office home, né? Então, você tem o seguinte, você tem uma massa aí, sei lá, 80 quilos, 70 quilos, 60 quilos, né? Essa é a tua massa. Você é um corpo que tem massa e é um corpo que está na superfície terrestre. Então, por que a gente não sai flutuando? Do nada, assim, flutuando.
Porque tem uma força sobre a gente que meio que empurra a gente para baixo. Essa força a gente chama de quê? De força-peso. É uma força que empurra a gente para baixo. Mantém a gente na superfície terrestre. É que a gente chama de força-peso. Beleza? Então, é um tipo de força. E é um tipo de força que ela pode ser calculada por essa expressãozinha. Né? Peso é igual a massa que você tem, vezes a gravidade. O que é essa gravidade? O que é essa aceleração gravitacional? Essa gravidade é uma aceleração própria da Terra. Todo o corpo. Se eu pegar essa calculadora, ela tem massa. Se eu soltar, o que é que acontece? Ela cai. Quem é que faz cair? A força-peso. Esse corpo ele vai entrar, né, para quem já estudou, queda livre. Esse corpo vai entrar em queda livre, ele vai cair. Né? Então é natural que se eu soltar, ele vai cair. Quem é que faz cair? A força-peso. Então essa força-peso é uma força que é apontada para onde, gente? É uma força que é apontada para baixo. Todo corpo que tiver na superfície terrestre, que tem uma massa, ele vai sofrer ação de quem? Do peso. Na Lua, por exemplo. Vou tomar só alguém aqui. Na Lua, por exemplo. Nos filmes que nós assistimos, né? A gravidade, os astronautas, né? Eles andam bem levitando. O que acontece? Seu corpo tem massa ainda, mesmo na Lua, tá? Isso não muda não. A massa é constante. É só se você parar de comer ou comer mais, aí muda. Mas a massa, se você mudar de um planeta para o outro, você vai dar uma viagemzinha ali para a Lua, para dar uma distraída na cabeça. Tua massa permanece a mesma, não muda não. O que muda de um planeta para outro é a gravidade, é essa aceleração gravitacional aqui. Isso é uma característica dos planetas, de cada planeta, de cada astro. Tá? Então, na Terra, a gente usa que essa gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso a nível do mar. Né? Se você aumenta a altitude, diminui. Se você vai para os polos, né? Polo Norte, Polo Sul, a gravidade é maior. Tem umas características, sabe? Mas entenda que essa gravidade é uma característica do astro, da Terra. Quando você vai lá na Terra, é 10 metros por segundo ao quadrado, a gravidade. Quando você vai lá para a Lua, essa gravidade é em torno de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, é uma gravidade muito pequena se comparada com a da Terra. Uma gravidade muito pequena. Né? Então, e é essa gravidade, por ser pequena, que quando os astronautas vão para lá, eles vão o quê? Vão diminuindo o quê? Vão andando levitando. Sim, viu? Boa pergunta, Lívia. Toda força é medida em Newton. Toda força. Força-peso, força de atrito, força normal, resistência do ar, todas as forças que você conhece, todas elas são medidas em Newton. Todas elas. Beleza? Tranquilo? Todas, todas. Boa pergunta, arrasou. Todas elas, tá? Então, o peso é medida em quê? Em newtons. Toda a força que você conhece é medida em quê? Em newton. Beleza? Então, quando você vai lá para a Lua e levita, fica levitando, por que isso acontece? Porque tua massa mudou? Não, tua massa é a mesma. Mudou porque quando você vai para a Lua, essa gravidade aqui, ela é bem pequenininha. Se a gravidade é bem pequenininha, teu peso vai ser o quê? Pequeno. E aí o rapazinho vai andar o quê? Levitando. Tá certo? Essa é a ideia que a gente tem de força-peso. Né? Sempre é uma força que tenta puxar você para o centro da Terra. É sempre uma força apontada para onde, gente? Sempre uma força apontada para baixo, que é medida em Newton e que pode ser calculada por meio dessa expressão. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, assim, eu estou caracterizando aqui, vocês têm que entender que aqui é o norte. Se a gente fosse... Eu teria só uma aula para falar da força-peso. Né? Então, aqui é para você ter uma norte, ter um linkzinho para ver, opa, já peguei a ideia, vou dar aquela revisada, vou dar aquela estudada. Aqui é para você ter um norte, beleza? Relembrando aí na sua cabeça. Eu sei que você é desenrolado. Ó, aí é um exemplo de um tipo de força. Tem outro, que é a força normal. Professor, como é que é essa força normal? Deixa eu lhe perguntar. Vamos viajar agora.
Quem é essa força normal aqui? Tá aqui a calculadora. Tá em movimento ou tá em repouso? Vocês estão vendo? Eu não sei se estão vendo. Deixa eu ver aqui. Vou dar assim. Tá a calculadora aqui, ó. Tá em movimento ou tá em repouso? Tá em repouso. Tá em repouso. Por que tá em repouso? Você vai dizer, professor, porque o senhor tá com a mão aí embaixo. Aí ela não cai. Você pode dizer isso. Mas vamos entender a física aqui? Eu sei que tem nessa calculadora, eu já sei que atua que força. A força peso. Não tem massa? Tem massa. Tá na superfície terrestre? Tá na superfície terrestre. Tá? Equilíbrio, arrasou, equilíbrio, equilíbrio. Pronto. Se tá em equilíbrio, Liane, acertei? Se tá em equilíbrio, não tem um peso apontado para baixo aqui, ó. Tem um peso aqui, ó. Tem um peso aqui. Se nesse corpo só tivesse essa força-peso, ele ia começar o quê? A cair. Se ele está em repouso, você sabe que a força resultante que atua sobre ele é quanto? É zero. Para que eu faça esse corpo se movimentar, eu tenho que aplicar uma força. Né? Então, se ele está em repouso, a resultante é zero. Então, para que a resultante seja zero, eu não posso ter só a força-peso para baixo. Para que a força resultante, aquela única força só, seja igual a zero, e sabendo que eu tenho uma força-peso, você concorda comigo que eu tenho que ter uma força de mesma intensidade apontada para cima, de tal forma que essas forças elas têm o mesmo valor e eu posso anular. Elas possam o quê? Se equilibrar. Tá aqui, ó. Tem alguém me puxando aqui pela esquerda. Tem alguém me puxando aqui pela direita. Certo? Eu estou em repouso agora. Se a pessoa da direita aplicar uma força maior do que quem está na minha esquerda aqui, eu vou para onde? Eu vou para cá. Certo? Se a pessoa da esquerda aplicar uma força maior do que a direita, eu vou para onde? Eu vou para cá. Agora, se as duas aplicam a mesma força sobre mim, um exemplo, 20 newtons, 20 newtons, eu vou me movimentar? Não. Eu vou ficar em quê? Em equilíbrio. A força resultante sobre mim é quanto? Zero. É nula. Certo? É a mesma ideia para a calculadora. Porque ela está em repouso. Se ela está em repouso, a força resultante sobre ela é zero. Mas você acabou de ver que todo corpo, que todo corpo que tem massa e está na superfície terrestre sofre a ação da força-peso. Então, não tem, se eu tivesse só essa força aqui, o que é que essa calculadora ia fazer? Ela ia o quê? Cair. Então, se ela não cai, eu tenho uma força-peso para baixo e vou ter que ter uma força apontada para cima. Essa força apontada para cima é a força que minha mão, que o plano, exerce sobre a calculadora. Essa força a gente chama de quê? Força normal de reação. Você que está sentado aí agora, você tem peso. Você tem um peso apontado para baixo. Você está em repouso? Você está em repouso. Tirando a ideia da cadeira que você está sentado, do sofá, ou enfim. Tirando a ideia física disso aí, tirando o material, né? Se você tem um peso apontado para baixo e você está em repouso, se tua resultante é zero, você tem que ter uma força apontada para cima. De tal forma que o quê? Equilibre. Dê zero. Então, em outras palavras, a cadeira que eu estou sentado está aplicando sobre mim uma força normal para cima. De tal forma que essa força ela se equilibre com o peso. De tal força que essa normal é igual ao peso. E aí, nesse caso, a força resultante sobre esse corpo é zero. Se é zero, o corpo está em quê? Em repouso. É um outro tipo de força. Não tem uma fórmula pronta para calcular. Mas é isso que caracteriza a força normal. É uma força de reação da superfície aplicada sobre o bloco. Então, todo objeto que você tiver aí, todo objeto que você tiver aí,
sobre a superfície, teu computador, teu celular, você que está sentado, se ele estiver em repouso e estiver sobre um plano, ele está sofrendo ação de quem? De uma força normal. Ele está em quê? Está em equilíbrio. É uma caracteriza, é um tipo de força, é a força normal, tá? E lembrar, essa força normal sempre é perpendicular à superfície. O que é perpendicular? Você deve ter visto lá com Enoch, né? Perpendicular forma um ângulo de quanto, gente? Forma um ângulo de 90 graus. Então aqui ó, vai formar um ângulo, ó. Se eu consigo montar. Aqui forma um ângulo de quanto, gente? Aqui forma um ângulo de 90. Ixi Maria. Ignorância. Pera aí, viu, gente? Então aqui vai formar um ângulo de 90 graus, tá certo? Deixa eu colocar aqui, ó, vai ficar melhor. Aí, ó, forma um ângulo de 90 graus. Só lembrar isso. Algumas das características que a força normal tem, beleza? Um outro tipo é uma força elástica. Você pode ter uma força elástica. O que é uma força elástica, professor? Tem mola no meio. Tem um sistema que você pode esticar. Um elástico. E o caso mais evidente para a gente é uma mola. Tá? Tem uma molazinha. Você consegue deformar ela. Eu tenho até uma mola aqui. Deixa eu pegar. Só um minutinho, tá? Ó. Eu tenho uma molazinha aqui, ó. Pronto. Uma molazinha. Molazinha. Aqui é um sistema elástico. Eu consigo esticar essa mola. Ai, meu Deus. E eu posso também o quê? Comprimir, ó. É difícil comprimir aqui, tá? Mas eu posso comprimir essa mola. Isso aqui é um sistema elástico. Eu consigo tanto... Ixi, deve estar chiando. Eu consigo tanto... Peraí, viu, gente? Aqui tem que adaptar. Eu consigo tanto esticar essa mola, como eu consigo o quê? Comprimir essa mola. Isso aqui é um sistema elástico. Só que o que acontece? Ó, quando eu vou tentando comprimir a mola aqui, ó, esticar, perdão, eu sinto que ela aplica uma força no meu dedo contrária. Eu estou esticando aqui, ó, e eu sinto que a mola está puxando meu dedo para cá, ó. Estou esticando, ó. Estou sentindo que ela está puxando contrária, tá? O que isso acontece? Que força é essa? É o que a gente chama de força elástica. Quem definiu essa força elástica? Essa lei de Hooke, é o cara que estudou isso. Professor, como é que eu posso calcular essa força elástica? Então, essa força elástica, que é medida em Newton, é representada o seguinte: vai ser igual a K vezes X. Professor, quem é esse K? K é uma constante elástica da mola. Aqui é uma mola de, não sei de que material é aqui. Mas esse K depende do material da mola. Então, quanto maior o K de uma mola, mais difícil é eu deformá-la. Então, aqui, o K dessa mola, o material que essa mola é feito, é um material tranquilo. Ó. Eu consigo esticar, deformar de boa, tá vendo? Mas vamos pegar uma mola de caminhão. Eu não ia conseguir deformar ela com as forças dos meus braços. Teria dificuldade com isso. Por quê? Porque a mola de um caminhão, por exemplo, do amortecedor de um caminhão, de um carro, é um K muito alto. Então, eu tenho que aplicar uma força muito grande para conseguir deformar. Certo? Essa ideia que a gente tem K é uma característica do material. É um constante. Ah, a mola é feita de alumínio, então você vai ter um K. Ah, a mola é feita de ferro, você vai ter um valor de K. É um valor tabelado. Para cada material, para cada tipo de mola, eu tenho um K específico. Certo? E X? X é a deformação. Aqui a molinha. Então ela estava aqui. Estava nessa posição, posição A. E aí eu peguei e estiquei esse bloquinho. Eu puxei ele para cá assim. Quando eu puxo para cá, a força elástica sempre é contrária à deformação que ela sofre. Então, como ela está esticando aqui, ó, está esticando, ó, tá esticando. Então, o que acontece aqui? Eu sinto que a mola está aplicando uma força no meu dedo para onde? Contrária à deformação. Então, eu estou puxando o bloquinho, a força elástica ela está o quê? Contrária, ela está reagindo a essa deformação. Certo? Então, você vai ter o quê? Que essa força elástica ela pode ser calculada assim. K é a constante da mola, é um valor que é dado a você. X é o quê? É o quanto ela deformou. 10 centímetros? 20 centímetros?
É quanto ela vai deformar. É um outro tipo de força que você tem, tá, gente? Então, assim, lógico, eu poderia falar um monte sobre aqui, muito sobre elas, resolver questões e tal, mas a gente não tem tanto tempo assim, né? Eu só tenho meia horinha agora. Mas aqui é só para você ter uma ideia dos tipos de força que tem. E aí, quando você parar para dar aquela estudada, revisada, relembrar, eu sei o que é uma força elástica. Deixa eu me aprofundar no assunto, aí vai revisando. Aqui é só para você ter um norte, saber o caminho que você tem que seguir. Beleza? Bom, é um outro tipo de força, tá? A gente fala que a força elástica é uma força restitutiva, né? Ou restauradora. Ela sempre tenta manter a mola no seu estado inicial. Tenta manter a mola no seu comprimento inicial, sem ela estar deformada, tá? É uma característica que a força elástica tem. Sempre tenta manter a mola no seu comprimento inicial. Beleza? É uma das características, tá? Aí se tem outra, o que é uma força de tração, pessoal? É uma força. Não tem uma fórmula pronta para calcular, mas eu sei que é uma força que é transmitida por meio de um fio, de uma corda. Tá? Se eu pegar um fio aqui, ó. Pronto, ó, peguei um fio aqui, tá aqui o meu carregador e tá o fiozinho. Aqui tem tração, ó. Né? Se você manter o fio esticado, aqui tem uma tração. É uma força que é simplesmente aplicada por meio do quê? De uma corda, de um fio. E geralmente nas questões, esse fio, essa corda são ideais, ou seja, a massa é desprezível, não influencia. Tá? Está aqui pendurado. Eu tenho um corpinho de massa M e eu tenho uma corda, um fiozinho que está segurando essa massinha para que não caia. Isso aqui tem o quê? Tem tração. Tá? Então, assim, são vários tipos de força, gente. Aqui é só para você ter uma noção que para todas elas você tem uma característica, mas todas elas são medidas em Newton. Para todas elas, as leis de Newton vão funcionar, elas precisam funcionar, né? Para todas elas, você pode ter, então, um corpo na calculadora. Eu posso ter um peso, eu posso ter uma normal, eu posso ter uma força de atrito, eu posso ter várias forças sobre aqui. E aí eu vou ter que calcular aquela força resultante. Aquela uma única força que representa todas as demais. Aquela única força que eu posso dizer, força resultante, é igual a massa vezes a aceleração, se entrar em movimento. Ou força resultante é igual a zero se estiver em quê? Em equilíbrio. Tá? Então essas forças elas entram aí. São forças que você pode ter no corpo, várias delas, e você vai estudar elas para encontrar uma só. Essa uma só é a força resultante. Beleza? Pronto, aqui é o para ficar bonitinho, ó. O sucesso, estamos juntos, mas não acabou não, calma. Vai embora, que vai embora o quê? Ó, deixa eu mostrar agora então um pouquinho de força, para você ter um link, tá? Aí vamos aqui, ó, com as questõezinhas. Deixa eu fechar aqui. Peraí, vocês estão vendo não, né? Deixa eu só colocar aqui para você visualizar comigo. As questõezinhas tranquilas para a gente resolver. Questões do Enem, tá, gente? Questões do Enem. Deixa eu passar para cá. Tá lá, ó, Enem 2014. O professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento dos satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho. Então, ele falou de uma coisa aqui, né, que eu nem sequer comentei. Aceleração tangencial, que diabo é isso? Você nem precisa. Sabe qual é a informação importante? O Enem tem muito disso, gente. Ele dá umas dicas. Às vezes traz uns termos complicados que você entender, talvez até que você não lembre, mas interpreta a questão. Tá lá o quadrinho, ó. Tá lá o Cebolinha, a Mônica, né? A Mônica girou um coelhinho, jogou nele. Sum. Aí errou, só que aí faz um movimento coelhinho, ó. Ele rotacionou a Terra todinha e no final acertou quem? Cebolinha. Né? Então tá dizendo, ó, tá tendo um movimento aí, ó. Tá tendo um movimento. Só que esse movimento, gente, é um movimento em que a velocidade ela é o quê? Ó a chave da questão daquela tá.
o módulo da velocidade, ela é o quê, gente? Ela é constante. Professor, o senhor me disse deixa o negócio de velocidade constante, não foi? Eu disse, cabeçudinho, olha para cá. Ó, se tua velocidade, deixa eu escrever isso aqui, tá, gente? Ó, se tua velocidade é constante, se tua velocidade ela é constante, gente, ou seja, se não sofre variação de velocidade, tua aceleração ela é igual a quanto, gente? Eu vou botar aqui, ó. Eita, peraí, minimiza aqui. É porque, tá vendo que o negócio tá me trolando aqui, né? Deixa eu ver. Então, o que é que você tem? Você tem que a sua aceleração, peraí, tua aceleração, ela é igual a zero, gente. Se a velocidade é constante, é igual a zero. É zero. Só vai existir aceleração, você viu lá, ó. A aceleração eu escrevi, é delta V sobre delta T. Tua velocidade, tu só vai ter aceleração se tua velocidade varia. Se ele fala que a velocidade é constante, minha gente, a aceleração ela vai ser quanto? Ela vai ser zero. Então, isso aqui, ó, para esse caso é quanto? É zero. Então, das alternativas, precisa nem ler. Qual é que diz que é nula aí? Letra A. Pronto. Então, é você fazer esses links, essas informações. Aqui tá, a gente pode se aprofundar na questão? Pode. Aqui é um movimento circular, você deve ter estudado isso. Movimento circular. No movimento circular, você tem dois tipos de aceleração, centrípeta e tangencial. Essa tangencial que ele fala, eu posso me aprofundar aqui, tá? Eu posso viajar com vocês aqui, mas vamos para o básico. Esse vetor aceleração tangencial, no movimento circular, nós temos dois tipos. No movimento circular, nós temos dois tipos, tá? E aí, essa aceleração tangencial é uma que é responsável pela variação da velocidade, do valor dela, variação do módulo da velocidade. Isso é no movimento circular, tá, gente? Mas como ele fala que a velocidade é constante, é zero. Certo? Então é a ideia que a gente tem. Então aqui eu poderia me aprofundar, mas aí eu teria que falar o que é movimento circular, falar o que é uma aceleração tangencial, uma aceleração centrípeta, o que é que isso faz, tá? Mas eu estou pegando a ideia que você viu hoje. Às vezes pode te ajudar, tá certo? Tem muito disso. Então, nesse caso, teria que saber, nesse caso aqui, isso aqui poderia também te dar um norte muito bom. Se a velocidade, se é vetor aceleração tangencial, você poderia lembrar, é movimento circular. A aceleração tangencial varia o módulo da velocidade, o valor dela. Mas como o módulo é constante, então a aceleração ela é o quê? Nula. Tá? Então, assim, essa informação a mais te daria uma exatidão maior, fato. Mas saber um pouco já te ajuda, já pode te dar um norte também. Beleza? Então, um exemplozinho que você pode ter. Tem outra aqui? Deixa eu ver. Essa aqui é sobre força, sobre um cara que pula de paraquedas. Tá? O Enem 2013. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade máxima. No instante em que o paraquedas é aberto, instante TA, aí ele botou isso no gráfico, esse tracejadozinho, tem uns gráficos aí, ele fala o seguinte, quando ele atinge essa velocidade limite, ele abre o paraquedas e ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Perdão, algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante seu movimento de queda. Aqui é o seguinte, gente, tá lá, o cara pulou, você já sabe agora como é que funciona. O cara pulou de paraquedas. Deixa eu ver mais alguém aqui. Pulou do paraquedas, vem caindo. Qual é a força que atua sobre ele? Atua força peso e atua uma força que você não viu, mas é a resistência do ar. Tá no seu dia a dia, você sabe.
O que é a resistência do ar? É a dificuldade que o ar põe ao seu movimento. Está andando de bicicleta. Não tem situações que o vento favorece e você pega uma velocidade boa, mas tem situações que você está contra o vento. Aí você pedala, pedala, parece que não sai do lugar. Quem é que está fazendo aquilo? A resistência do ar. Não faz com que você se movimente. Vai correr, né? Às vezes o ar está contra a gente tem uma dificuldade para correr. Resistência do quê? Do ar. É uma força também. Já reparou nos carros? Os carros mais velozes, eles têm toda uma simetria, tem toda uma angulação para evitar a resistência do ar. Olha para a Fórmula 1, carros da Fórmula 1, como eles são. São bem baixinhos, todo deitadinho, toda uma angulação para evitar a resistência do ar, para que ele possa atingir a máxima velocidade possível. Certo? Aí fica a questão, ó, pegar uma folha aqui. É porque o ventilador tá ligado, né? Deixa eu ver. Pronto, tá aqui a folha, ó. Tá aberta. Vou soltar. Vamos lá, ó. Demorou um pouquinho, não foi? Foi mais. A mesma folha, ó. Vou soltar, viu? Qual foi que caiu mais rápido? Essa aqui, não foi? O que isso quer dizer pra gente? Área de contato, gente. Quando a folha estava aberta, quando a folha estava aberta, eu tinha uma área de contato maior. A resistência do ar aqui, ela é maior, por isso que ele demora mais a cair. Quando eu amasso, eu diminuí a área de contato. Aí a resistência do ar é o quê? Menor. Certo? É a ideia que a gente tem. A mesma coisa do paraquedas. A mesma ideia do paraquedas. Quando ele pula no paraquedas, ele pula com ele fechado. Aí ele atinge uma velocidade bem grandona. Ou seja, quando ele está com a resistência do ar, quando ele pula sem o paraquedas, tem resistência do ar. Tem resistência do ar. Só que é uma resistência do ar pequena. Então você tem um peso bem intenso para baixo. Um peso bem intenso para baixo. E você tem uma resistência do ar bem pequenininha. Para cima. Certo? Só que acontece. Além da resistência do ar, quanto maior a área de contato, maior a resistência, quando ele abre paraquedas, eu não aumentei a área de contato, a resistência do ar o quê? Aumenta. Aí diminui a velocidade, não é assim? Mas a resistência do ar também é proporcional à velocidade, diretamente. Tá andando de bicicleta, bem devagarzinho. A resistência do ar é bem pequenininha. Quando tu pedala bem rapidão, a tua velocidade é maior e a resistência do ar que tu sente é muito maior. Faça o teste. Vai correr, corra bem, vai andando, bem devagarzinho, bem de boa. Faz. Agora vai bem rapidão. Quando você vai bem rapidão, a resistência do ar é o quê? É muito maior. Então, quando o rapazinho tá caindo, o rapazinho tá caindo, eu tenho um peso para baixo e tenho uma resistência do ar para cima. O peso, ele vai puxando o rapazinho para baixo, né? Vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Só que acontece, à medida que a velocidade aumenta, vai aumentando a velocidade, a resistência do ar ela vai o quê? Aumentando também. Então o rapazinho está aqui a 10 metros por segundo. Aí tem um pouquinho de resistência do ar. Aí ele está agora a 100 metros por segundo. Aí a resistência do ar é o quê? É maior. Então, à medida que o tempo vai passando, essa força resultante ela vai diminuindo. Vai diminuindo, 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 vai diminuindo. Certo? Vai diminuindo. E aí, como vai diminuindo, à medida que o tempo vai passando, tua velocidade aumenta, tua resistência do ar aumenta. Então, vai chegar um ponto que teu peso vai ser igual à resistência do ar. Nesse ponto em que o peso é igual à resistência do ar, é o que a gente chama aqui de velocidade limite. É o ponto que eles chamam de instante TA. Tá? Pronto. Então, a força resultante ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, aqui você já descartaria a E, a C. Então, poderia ser a letra A, a B ou a letra D.
Aí vamos lá. Ele, quando chega no instante TA, desse ponto aqui, quando ele chega aqui, ele chegou nesse ponto aqui, chegou nesse ponto aqui, chegou nesse ponto aqui. Quando ele chega em TA, ele abre o paraquedas. Puxa. Quando abrir o paraquedas, gente, aí você vai ter o quê? Uma força resultante que ela vai aumentar. Você abriu o paraquedas, abriu a área de superfície aumentou. Ó. Quando a área da superfície aumentou, quando a gente vê muito em filme, né? Quando ele abre o paraquedas, ele chega, vai para cima, né? Ele sobe. Aí nesse caso eu tenho uma força resultante que está me puxando para onde agora? Para cima. Essa força resultante ela o quê, gente? Ela aumentou. E aí se você vê, o único gráfico que representa esse ponto em que a força resultante aumenta seria o quê? O gráfico da letra B. Né? Tá vendo que quando chega aqui, ele abriu o paraquedas. Quando abriu o paraquedas, a resistência do ar aumentou. A força resultante puxa você para onde? Para cima. Aí você vem aqui, ó, a força resultante, ela aumentou. Aí chega um tempo que vai se equilibrar novamente. Peso e resistência do ar. Aí se equilibra, tu fica com velocidade constante e aí a resultante é quanto? É zero. Aí você aterrissa. Beleza? Então é uma questãozinha que envolve força. Envolve um pouquinho de força e uma força contextualizada com uma situação que pode acontecer, paraquedas. Beleza? Então um exemplozinho para você visualizar comigo. Esse aqui é o quê? Pronto. Ó. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Mãe tem isso, né? Mãe parece as bichinhas, meu Deus. As bichinhas, as mães. É um amor, as mães, né, gente? A bichinha gosta de mudar as coisas do lugar, né? Aí a gente arruma nossas coisas. Ela fala que tá bagunçado, mas é pra ela, né? Aí ela gosta de mudar as coisas. As bichinhas, né? Ela diz, tô fazendo nada, vou mudar as coisas de lugar. Não é assim, as bichinhas? A mãe é um amor, velho. Aproveite, mãe é bom demais. Aí do nada, né? Ela começa a brigar sozinha, né? Assim? Já repararam nisso? Falando sozinha com ela mesmo, a gente até se sente culpado, né? Às vezes. Ela fica falando sozinha com ela. E essa casa? Esse povo acha que eu sou empregado, não é assim? A bichinha, né, velho? Quer amar a mãe é importante, né? A bichinha. Aí tá lá, tá ninguém na sala. A novela das 8 tocando. Aí tu, mãe, eu posso desligar? Desliga não, que eu tô escutando, né? Mãe é assim, mãe tem um ouvido bom. Desenrolada, mas desenrolada, mãe é bom, velho. Mãe é bom demais, ó. Aí foi lá, a mãe pediu a ajudar o filho, né? Para escapar da tarefa. Ó, o filho, o esperto. Aí agora você já pode usar isso a seu favor. A mãe esperta disse o seguinte: o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguiria exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Olha, esse filho, esperto, olha, só no, né? Qual o argumento que a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Então, assim, ó, o que acontece? Realmente, né? Se você empurra alguma coisa, você se sente empurrado. Terceira lei de Newton. Mesma direção, sentidos opostos, a mesma intensidade, corpos diferentes. Só tem um ponto. Quando a gente coloca forças que se equilibram no corpo, é um corpo só. Então, por que esse corpo está em equilíbrio? Porque todas as forças que atuam sobre ele estão em equilíbrio. Na lei da ação e reação, são forças que elas não estão em equilíbrio. Eu não consigo equilibrar uma força de um corpo com a força de outro corpo. Então, por exemplo, tá aqui um caderninho e a calculadora. Tem como a força que está aplicada sobre esse caderninho influenciar sobre a força que atua sobre essa calculadora? Não. São forças em corpos diferentes. Na ação e reação é isso. São forças em corpos diferentes. Certo? Então, na lei da ação e reação, eu disse a vocês, ó, são forças em corpos diferentes. Eu só consigo equilibrar forças se elas atuam em um corpo só. Aí eu consigo, mas se elas atuam em corpos diferentes, não tem como influenciar. Tá certo? E aí, para a gente ganhar um tempinho, se você olhar a letra E aqui, diz justamente isso. Ó. O par de forças de ação e reação não atuam em o mesmo corpo.
Então, empurrar o móvel, ele vai sofrer uma ação contra ele, de fato vai, mas essas forças elas não entram em equilíbrio. Elas não entram em equilíbrio, porque são em corpos o que, gente? São em corpos diferentes. Tá certo? Por isso que aí nesse caso seria o argumento de manhã, né? Manhã esperta, desenrolada. Tranquilo? Gente, aí aqui, ó, eu tenho uns minutinhos. 7 minutinhos. É o tempo que eu preciso. Vou mostrar agora para você. Deixa eu... Tem que parar aqui logo, né? Parar aqui. É o tempo que eu preciso para ficar feliz. Pronto. Ó, tá aqui. Deixa eu dar um FN. Para fechar bacana. Deixa eu dar aquele rapidinho que a gente fala. Bom, tá aí um marketzinho para dar um tchan. Aí lá, um Instagramzinho, se quiser me seguir. Às vezes eu jogo uma dicasinha. É importante, né? Vai fazer uma mídiazinha, fazer uma mídiazinha. Um outro tópico que fala muito no Enem é energia, tá? Energia. Nós temos alguns tipos de energia. Como o tempo está apertado, eu vou falar rapidamente de cada um deles, beleza? Então, vou falar. Tem vários tipos de energia e no Enem é muito recorrente. Então, se você puder dar um momentozinho, tirar um tempinho para ler um pouquinho de cada energia, das energias renováveis, das energias limpas, é muito importante. É um tema bastante atual. Placas solares, hidroelétrica, né? Aqui teria o quê? A energia nuclear, né? A energia para realizar fotossíntese, energia eólica, tem as nossas heliotérmicas, a biomassa, né? A energia que rege a vida aí, né? Então você tem vários tipos de energias renováveis, energias limpas. Então é bem bacana você entender isso. É bom se tiver um tempinho dar uma lidazinha para entender um pouquinho melhor, tá? Ver como é que funciona. Tem questões que envolvem muito essas energias, tá certo? Aí aqui tem um carinha que é o nosso Antônio Lalande Lavoisier, ó, falei bonito. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse cara é da química, né? A ciência como um todo, né? Ele é o pai da química moderna, se eu não me engano. E ele deu essa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente pode puxar isso muito para a nossa energia, para a energia que a gente tem, né? As energias, né? Em muitos sistemas, na verdade, você está tendo o quê? Uma transformação. Por exemplo, aqui, ó, placas solares, você pega a energia que o Sol emite e transforma em energia elétrica. A energia dos ventos, você transforma em energia elétrica, né? Então, a energia da química dos materiais, né, das substâncias, se transforma em energia elétrica. Então, é transformação. Não é se criar, não é se perder, é transformar. Nosso amigão Albert Einstein, parceiro meu amigão, ó, tô deixando meu cabelo igual ao dele, para ver se a genialidade vem também junto. Ele tem uma relação com energia e matéria. Ele fala, tudo é energia, e isso é tudo que há. Tem mais um pedacinho da frase, mas aqui é para você ter o norte, né? Tudo envolve energia, os movimentos envolvem energia. Todos os fenômenos naturais, eles envolvem energia. E aí está aqui uma das obras-primas deles, uma relação que ele envolve a massa da matéria, né, do corpo, com a energia que ele pode emitir. Mas isso aqui não é para qualquer situação, são situações bem específicas. Aí vai para a física quântica, a física moderna, né? É a física mais atual, tá certo? Mas é uma viagem bem bacana. Aí tem um rapelzinho para a gente ver alguns tipos de energia, tá? O rapelzinho. Aqui, esse garanhão que vocês estão vendo sou eu, tá? Eu fui uma vez para nunca mais. Professor, Oi. os slides não tá aparecendo na tela. Ah, não fala isso pra mim, não, velho. Pra ninguém, tá vendo? Ninguém tá vendo? Não, Agora não tem. apareceu. Apareceu? Vala, fui trollado agora, não foi? Fui trollado. Mas vamos aqui, ó. O que que eu falei de energia? Os tipos de energias renováveis. Você pode ver. Porque não deu pra ver, não entendi. Vou deixar assim mesmo. Então aqui você tem os tipos de energia, tá? Aqui o cara do Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele é o pai da química moderna. Mas aí ele traz essa ideia de que a energia realmente pode ser transformada. Tá aqui um exemplo, ó. Placa solar, pega a energia do sol, converte em energia elétrica. Turbinas eólicas, pega a energia dos ventos, transforma em energia elétrica. Então você tem vários tipos aí. Ó. Aí você tem o Albert Einstein, que ele relaciona energia e matéria. Né? Então estou deixando meu cabelo ó, que nem o dele para ficar parecido, talvez se a genialidade vem também. Ele fala, tudo é energia, e isso é tudo que há. Então todos os fenômenos da natureza envolvem algum tipo de energia. E aí chegou aqui a essa obra-prima dele, né? Essa expressãozinha que ele envolve energia com matéria, tá? E isso não é em qualquer situação, é em situações que, como eu disse, você vê lá em física,
física quântica, física moderna, e é uma viagem só, mas é muito legal, tá? Aí o rapelzinho, para gente ver uma situaçãozinha, aí eu botei uma foto minha aqui, ó, que sou eu, assustado. Se vocês olharem para as minhas pernas, elas estão um pouco tremidas. Não é a foto que foi ruim, é porque realmente minhas pernas elas estavam tremidas. Eu fui uma vez para nunca mais na minha vida. Mas quem quiser passar pela experiência, e era bem baixinho, sabe? Mas eu fiquei com medo. Mas interessante, fui fazer um rapelzinho, aí eu pergunto, tio Fafá, está parado a uma altura H em relação ao solo. Então, entre eu aqui, euzinho, e o chão, tem uma altura. Existe alguma energia associada a essa minha posição? Existe, né? Que energia é essa? Essa energia, gente, a gente chama de energia potencial gravitacional. É uma energia que está associada à posição que você está, né? Do seu referencial, do seu ponto de vista, e você sofre a ação da força gravitacional terrestre, o peso que você acabou de ver. Então, lembra lá, energia potencial gravitacional é uma energia que está associada à tua posição. Se você tem altura, você tem energia potencial gravitacional, beleza? E a gente pode calcular ela assim, ó, massa vezes gravidade vezes altura, tá? Então aqui, gente, como eu tô corridozinho, é só para você estar ao norte, só para você visualizar como é que é, mas tem muito mais além disso. Aí você pode aprofundar seus estudos, tá? Porque já dá quase tanto meu tempo aqui, então para a gente não ultrapassar tanto, tá certo? Mas aqui é para você ter ideia. Qual é a energia que está relacionada à posição? Qual a energia que vai ter se você tiver uma altura? Energia potencial gravitacional. Como é que eu calculo? Está aqui, ó. Tá certo? E aí você tem a gravidade, você tem o peso, você tem tudo isso aí, tá certo? Tranquilo? Aí vamos lá. Outra energia que você tem foi dar uma voltinha de skate. Você é radical. Eu pergunto, a skatista está com velocidade v em relação ao solo? Existe energia associada ao seu movimento? Sim. Que energia é essa? Energia cinética. Então, a energia cinética, se um corpo ele está em movimento, se um corpo ele tem velocidade, ele vai ter o que, gente? Ele vai ter uma energia cinética. Essa energia cinética depende da massa e da velocidade do corpo. Como é que eu posso calcular? Energia cinética é igual a quem? A massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Tá aqui uma situação. Isso aqui é o que a gente chama de conservação de energia. Aqui ele está parado, mas ele tem uma altura. Tá vendo? Ele tem uma altura. Se ele tem uma altura, ele tem energia potencial gravitacional. Aí ele desceu a rampa. Quando ele desce a rampa, ele tem tanto uma altura, como ele tem também uma energia cinética. Então ele vai ter os dois tipos de energia. Quando ele chega no ponto mais alto, se ele não estiver se movimentando, se ele não tiver velocidade e tiver somente altura, ele vai ter o quê? Energia potencial. Tá certo? Então essa é a ideia que a gente tem. Você pode transformar essas energias. Potencial, cinética e aí vai. Então lembra lá, energia cinética, se tem movimento, tem energia cinética, beleza? Aí tem um teoremazinho da energia cinética, que ele relaciona ao trabalho. Então, esse trabalho é tipo assim, se eu pegar essa calculadora e aplicar uma força sobre ela, ela vai deslocar, ela vai percorrer uma distância. E esse trabalho, a gente fala, trabalho fede, né? Força vezes deslocamento. Trabalho fede. Força vezes deslocamento. Eu posso calcular esse trabalho também em cima da variação da energia cinética. Então, aqui está no ponto A. Vou aproveitar os slides. Está no ponto X aqui e vai para o ponto Y. Daqui para cá, ele percorre uma distância, né? E aqui ele tinha uma velocidade, aqui ele tinha outra. Então, para saber qual é o trabalho da força nesse deslocamento aqui, eu posso calcular a variação de energia cinética. O que isso quer dizer? A energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, você aplicaria essa fórmula aqui. Ó. Faria a final, a velocidade final é 20. Você faria 20. A velocidade inicial é 10. Você faria, para cada velocidade, uma energia cinética. Depois faria o quê? A subtração delas, tá certo? E aí você teria o trabalho daquela força, tá? Aí alguns casos, ó, algumas características, né? Porque realmente o tempo é curtinho, já passei o tempinho só para fechar. O trabalho motor, um trabalho positivo, favorece o movimento, a energia cinética é positiva. Um trabalho resistente, o nome já entrega, resistente, resiste. Então, é uma força que é um trabalho que é contrário, ele está desfavorecendo o teu movimento. É um trabalho que é negativo, né? E aí é como tipo assim, a força está em um sentido, o deslocamento está em outro. Tipo a resistência do ar.
tua força, teu deslocamento é para cá, mas tua força é contrária. A força da resistência do ar faria um trabalho resistente, porque ela é contrária ao teu movimento. E um trabalho nulo é quando a força ela não aplica trabalho nenhum. Tipo, um exemplo, pegar aqui, se eu lançar, se o movimento dessa calculadora for assim, ó, a força peso aqui, ela não promove trabalho nessa calculadora, se o movimento dele for esse aqui, ó. Porque o trabalho e a força, eles não estão no mesmo sentido, na mesma direção, né? Então não influencia. Por isso que é trabalho nulo. Tá? Tô rápido aqui, gente, porque realmente fechou o tempo, né? Mas só para não deixar. Um outro tipo de energia são os sistemas elásticos, ó. A flecha, o pula-pula, né? Pular de bang jump, né? Você tem uma elasticidade. A essa elasticidade a gente tem uma energia. Energia potencial elástica. Como é que a gente calcula? Olha lá, ó. É o K, que é a constante elástica da mola, né? Do sistema. X é a deformação da mola. Tudo isso dividido por 2. Se você utilizar essa expressãozinha, você vai encontrar o quê? Energia potencial elástica. Então, você tem um sistema elástico, ele pode deformar, né? Pode esticar, pode comprimir. Esse sistema está associado ao quê? Uma energia potencial elástica. Como é que eu calculo? Por meio dessa expressão. Tá? Só que aí tem muita coisa. Aqui é só para você ter um nortezinho, tá bom? E aqui a energia mecânica é a energia total. Olha essa bolinha. Ele chutou. Aqui tem altura? Tem. Então tem energia potencial. Aqui tem velocidade? Tem. Então tem o quê? Energia cinética. Se eu somar todas as energias que aquele sistema, que aquele corpo tem, qual o nome dessa energia? Energia mecânica. E quando o sistema ele é isolado, ele não sofre ação de nenhuma força externa, é um sistema que está em equilíbrio, né? Nesse caso aí, a energia cinética inicial é igual à energia cinética final, como aqui, ó. O carinha do skate. Se não tiver nenhuma resistência do ar, nenhuma força de atrito, nada desse tipo, nesse caso aí, tua energia mecânica ela vai ser constante, tá? Ou seja, tua energia cinética inicial vai ser igual ao final. Então, por exemplo, que a energia total dele aqui seja 100 joules, que é a unidade de medida. Então, todo o sistema, todo o movimento vai ser 100 joules. Ele vai continuar nesse movimento aí, ó, eternamente. Se não tiver nenhuma força, né, que seja aplicada a esse sistema. Nós sabemos que tem. Tem ciência do ar, tem a força de atrito, né? Então vai ter um momento que essa energia ela vai o quê? Ser perdida. Ela vai ser o quê? Dissipada. Tá? Então essas situações aqui, em que é igual, são situações ideais. Em que não tem nenhuma força dissipativa. Não tem nenhuma força que faça com que a gente perca energia. Certo? Essa é a ideia que a gente tem. Tá? E só para fechar, prometo. Deixa eu só mostrar a vocês aqui, ó. Uma pequena simulaçãozinha. Dá tempo? Dá. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Só pra gente ficar bacana. Pera aí, viu? Aí tem algumas questõezinhas de energia mecânica que eu ia resolver com vocês, mas é fácil encontrar essas questões, tá? É só colocar no Google mesmo. Questões, bota assim, questões do Enem por assunto, por matéria. Aí você consegue encontrar essas relaçõezinhas essas questõezinhas que envolvem energia, força de atrito, é bem tranquilo, tá? Você não tem dificuldade em encontrar, não, tá certo? Pronto, só para fechar, deixa eu só lhe mostrar como é que seria isso na prática, tá, gente? Deixa eu só... Aí. Achei que funciona. Aí. Pronto, pronto. Deixa eu compartilhar aqui e a gente fecha aqui, prometo. Pronto, tá aqui a situação. Vocês estão vendo, né? O skatinho aqui. Pronto, tá o carinha aqui com o skate, ó. Então, percebe. Vou colocar sem nenhum atrito. Então, energia potencial, aí cinética. Potencial e cinética. Fica esse... Eu acho que tem como colocar. Pronto. Então, você tem aqui... Ó, vai aumentando, ó. Potencial, aí cinética. Aí tem um momento que você tem as duas, tá vendo? E como o sistema ele é isolado, é um sistema ideal, sem nenhuma força de atrito, ó, tá vendo? Atrito nenhum, é sempre constante. Ó. A energia cinética é igual à energia cinética final.
E se eu somar as duas, sempre vai dar uma energia mecânica total constante. Tá vendo? Agora, se eu boto o atrito, o que é que acontece? Tá vendo que ele vai parar infinitamente. Agora, se eu montar um atrito, atrito é uma força dissipativa. O que é que acontece? Se eu boto o atrito, percebe que, ó, eu vou perdendo energia, porque atrito é uma força dissipativa. Eu perco a energia, tá vendo? Eu vou perdendo, 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 perdendo. E aí você vai perdendo aos poucos, tá vendo? Então, na maioria das questões, a gente considera que nós não temos forças dissipativas, que é constante, não há perda, tá? Nós idealizamos nas questões, mas se você entende o conceito, você sabe que pode sim, existe perda, né? Você pode perder energia. Vai perder quando você, nesse caso, tiver uma energia, uma força dissipativa, um atrito, uma resistência do ar. Você vai perder essa energia. Tá certo, pessoal? Então, aí é só um exemplozinho para você visualizar como é essa ideia de energia mecânica, dos tipos de energia, né? A ideia de força, de Newton. Então, essa junção aí, esses conceitos que nós vimos hoje, é realmente para você ter um link, ter um norte de se quando parar para estudar, o que revisar, o que ver, o que é importante, né? E aí você vai aqui, hoje na aula só, nas aulas, na verdade, eu estou te dando um link para você saber por onde vai começar. Então,